Josué, capítulo 20, aonde fala sobre as 6 cidades de refúgio. Versículo 2. Fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e não com intenção, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. Fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á a porta da cidade, e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade, e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu ao seu próximo, com intento, e o não aborrecia antes, ou dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartaram Quedes na Galileia, na montanha de Naftali, e Siquém na montanha de Efraim, e Criate Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E da além do Jordão, de Jericó para o oriente, apartaram Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Amém? Pode sentar. Olha, o significado do nome das cidades é muito interessante, né? Só que eu não escrevi, não vou falar isso agora. Mas quero dizer, irmãos, que o Senhor sempre fez para abençoar o povo dele no passado. Colocou 3 cidades de refúgio antes do Jordão, e da além do Jordão mais 3, quer dizer, em vários lugares tinha cidade de refúgio para todo o povo, das regiões diferentes. Então, se alguém por um erro, por um acaso, sem querer, matasse uma pessoa, e ele soubesse que seria morto, né, pela mão dos vingadores, parentes e amigos, ele fugiria, né, e chegaria na porta ali da cidade, e ele iria falar o que ele estava fazendo ali, que ele queria refúgio, porque ele sem querer matou alguém, e os vingadores vinham a eles, né? Aí certamente os anciãos tinham que ouvir aquilo dali e deixá-lo morar ali, e os vingadores, caso chegasse, não poderiam, né, de modo algum, os anciãos entregarem na mão dos vingadores, né, aquela pessoa, até que o juiz daquela cidade morresse. Aí aquela pessoa estaria livre, e eles também iriam fazer algum tipo de juízo ali, né, julgando que ele estava livre e seria inocente. Então, ele voltaria depois que o sacerdote, o sumo sacerdote, morresse, não é? Ele voltaria para a sua casa, de volta aos seus. Além dessa bênção que Deus preparou para a nação de Israel, para que não houvesse vingança sobre vingança, o Senhor nos deixou também uma mensagem nesta lei, porque a lei de Moisés, ela fala de Cristo, como Jesus disse, abriu o entendimento dos discípulos para eles compreender tudo que estava escrito de Jesus na lei, nos salmos e nos profetas. Então vamos ver o que nós tiramos aqui de Cristo. Todas essas 6 cidades de refúgio é Jesus, é Ele. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, não é? E o vingador do sangue é o inimigo. É o inimigo, não é nada assim, quem é esse vingador do sangue? É o inimigo, não é? Porque, por exemplo, hoje, quando vocês são tentados, por exemplo, e sem aquela vontade própria de pecar, mas de repente vocês caem na tentação, dá um tropeção, a Bíblia diz que o justo cairá e 7 vezes será levantado. Então, há momentos que nós tropeçamos. No caso ali, por exemplo, quando Pedro sacou da espada, cortou a orelha do homem, tentou matar o homem, mas ele foi absolvido porque ali, a cidade de refúgio que é Cristo, estava ali, e nós nos refugiamos em Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, entendendo tudo isso, Paulo entendeu muitas coisas,
Pedro também passou a entender, e outros discípulos. Eles então deixaram para nós muitas explicações. Por exemplo, em Romanos 8 está escrito ali: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Depois, mais adiante, os versículos mais adiante, diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quer dizer, é o nosso refúgio e fortaleza. Agora, por que várias cidades? Porque tem gente em toda parte da terra, e em toda parte Jesus está presente. Temos as cidades de refúgio. Então, aconteceu uma situação, você pecou, mas você não está praticando mais aquilo, mas infelizmente aquilo veio, te tentou, você transgrediu, porque era assim, irmãos. Alguém, de repente, de noite, pensou que era, sei lá, o machado caiu, bateu na pessoa, uma situação, e a pessoa morreu, ou estava ali, não sei, brincando, sei lá, qualquer coisa assim, que houvesse uma situação que a pessoa matasse a outra sem querer. Então, naquela situação, para que a pessoa não fosse morta, porque tinha gente que não tinha entendimento e gostaria de tirar a vida da outra pela vida daquela que morreu, como está escrito também, dente por dente, olho por olho. Mas aí algo diferente, era algo diferente. Porém, essas cidades de refúgio eram para as pessoas que matassem alguém sem querer. Um treinamento, como eu já expliquei uma vez para os irmãos. Eu estava treinando com o senhor, eu tinha, não sei, 16, 17 anos, não lembro, não, 17 não, uns 15 anos, eu já era forte, sabe? Aí nós estávamos treinando em Nova Friburgo, estava só treinando, na verdade estava só brincando, porque já tinha acabado as lutas, aquela coisa, e aí o moço me pegou para dar um golpe, até esqueci o nome, e eu segurei aqui nele assim e caí. Não sei como é que foi que eu caí em cima da costela dele, só escutei aquele olho. Mas se fosse outra coisa, eu tivesse morrido diante da autoridade, eu seria preso, teria que responder um processo. Naquela época, não. A pessoa ia para essa cidade de refúgio e ficava livre, porque foi uma coisa sem querer. Então, eu estou contando mais ou menos para os irmãos como é que funcionava. Assim, hoje em Cristo Jesus, nós já fomos perdoados dos nossos pecados. Mas, por causa das tentações satânicas, às vezes nós erramos. Então, quando nós erramos, nós também lembramos do que João disse baseado nisso aqui. Filhinho, isso mesmo, irmão. Filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado. Ele podia ter falado: temos uma cidade de refúgio, que é Cristo Jesus. Agora, o fato de ter 3 lá e 3 cá é porque para abranger todo o território nacional ali dos israelitas, da nação de Israel, mostrando para nós que nós temos em toda parte da nossa terra, do globo terrestre, nós temos a presença do Senhor. Por isso Jesus morreu na cruz. O Espírito Santo, ele traz essa presença maravilhosa. Eles fazem isso, é uma coisa assim maravilhosa. Eu entendo, porque eu penso assim: puxa, a energia é gerada numa fonte. Todos nós aqui, qualquer casa tem uma energia que vem do mesmo lugar, entendeu? Tem um grupo de irmãos aqui, tem outro lá nos Estados Unidos. Jesus vem do mesmo, o sentimento, o Espírito Santo, ele opera, é uma coisa extraordinária, mas eu entendo assim, é como se fosse uma administração poderosa que ramifica, tem a ramificação, vai um tanto para cá, a igreja que clama ali, a outra lá, e o Senhor está operando ao mesmo tempo. É algo que para Deus não é nada impossível. Então, aonde estivermos, se acontecer uma situação sem querer, Senhor, tu sabes, Senhor, na hora não vigiei, meu Pai, eu falei aquela palavra, Senhor, fiquei com uma ira, aquela pessoa me falou aquela palavra, fui irado. Aí o Senhor: cuidado com a ira, cuidado, vigia, é a mesma palavra, vigia, cuidado. Então, mas aí a gente faz o quê? Vai para os pés do Senhor, Senhor, perdoa-me. Quando você fala assim, perdoa-me, até uma palavra com alguém, você falou, você sentiu que foi errado, Senhor, perdoa-me. Se a palavra não atingiu a pessoa, mas foi errada, você deve pedir perdão a Deus. Às vezes a pessoa não fica aborrecida, mas você errou, então você deve pedir perdão. Por quê? O acusador, o vingador do sangue, não terá acesso a você para te fazer nada, porque você já está em Cristo Jesus novamente. Esta é a mensagem, a palavra que o Senhor assim queria, o Mauro pediu, e aí está, uma palavra gloriosa, maravilhosa. Irmãos, eu vejo tanto cuidado que Deus tem, irmãos, como Deus tem cuidado de nós. Isso aqui, olha, tem leis aqui muito bonitas no Velho Testamento. Uma pessoa que tinha uma área de terra
muito grande, ele tinha que deixar uma parte ali da terra para os pobres, não era para colher tudo, não. Aquelas espigazinhas de trigo, né? De milho, não, né, irmão? O pessoal cultivava era trigo. Em desenho fala que é o sonho de Faraó era espiga de milho, é trigo, não é? É trigo. Então, o trigo também dá espiguinhas, né? Ele dá umas espiguinhas. Isso está na lei, deixar os rabiscos, o que caía dos molhos, para não catar, para os pobres virem pegando. Olha que coisa linda. Outra coisa que a lei ensinava, se alguém fosse lá comer uma fruta, por exemplo, um monte de pé de pinho, você podia comer 2 ou 3 ali, para você se alimentar, mas não podia levar para casa, não. Claro, todo mundo vai querer lá pegar 1 ou 2 para comer, vai levar, mas o bolso chega para levar para casa. Nossa, aqui eu vou levar para casa, vou dar, vou vender, está errado. Então a lei de Deus é muito bonita, perfeita, coisa muito maravilhosa mesmo, sabe? Então uma delas aqui é isso aqui, meditar na lei, você consegue pregar o evangelho, porque aqui é evangelho. Josué capítulo 20 é evangelho, boas novas de salvação, porque nós somos, aleluia, oh glória, nós somos salvos em Cristo, somos absolvidos em Cristo, estamos isentos da acusação, da condenação em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão na cidade de refúgio. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus, é uma maravilha, não é, irmãos? É algo muito maravilhoso mesmo.